Saiu o capítulo 1147 de One Piece. Os Chapéus de Palha são capturados pelos Cavaleiros Sagrados, os pesadelos se mostram uma ameaça ainda maior para os gigantes e resta agora para que Scopper Gaban e Nico Robin assumam o palco. O demônio de Ohara despertou e nesse vídeo eu tenho muita coisa bacana para falar sobre o que podemos esperar a partir de agora. Tudo isso você sabe não antes de você deixar o seu like e entrar pro meu bando se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado. Estamos nos aproximando da marca dos 900 mil tripulantes e eu preciso de você como parte do meu bando pra gente alcançar essa marca ainda esse ano. Lembrando também que quem acompanha esse canal sabe que o verdadeiro One Piece são as camisetas que compramos na Insider. Pra você que quer praticidade na sua rotina, com uma camiseta que fica bem no trabalho, faculdade, pra sair com a namorada e em qualquer ocasião, a Insider é a melhor opção pra você. Tem camiseta, short, moletom e até cueca que vai deixar sua namorada, esposa, impressionada, porque a qualidade é realmente impressionante. Então quem é brother de verdade desse canal vai usar o cupom Bruno Bandeira e ganhar 15% de desconto na hora de fazer a sua compra na Insider. Começamos o capítulo não pela primeira página, mas novamente comentando a história de capa desse capítulo. Na verdade, eu só queria acrescentar um pequeno comentário baseado nos comentários que vocês fizeram no vídeo passado. Como vimos, Yamato agora tem como aliada e subordinada ninguém menos que a Ult e provavelmente o Page One, já que eles são irmãos e o Page One faz o que a Ult mandar ele fazer basicamente, né? Mas um detalhe que vocês me lembraram no vídeo passado é que a Yamato ainda é a filha do antigo governante de Wano. Então, por mais que o Kaido tenha sido morto, os seus subordinados continuam meio que perdidos e espalhados por aí. Isso significa que além da Yamato ter a Ult e o Page One como aliados e subordinados, ela ainda pode vir a ter outros personagens que já conhecemos, como a Black Maria, o Sasaki, boa parte daquela galera que compõe os Tobiropos e quem sabe até alguma das calamidades que servia abaixo do Kaido, vai saber. O King, por exemplo, caso ele não tenha sido levado pelo Aramaki, poderia muito bem ser alguém que se candidatasse a seguir a Yamato numa eventual batalha, por ele sempre ter tido a vontade de seguir o verdadeiro Joy Boy. O King servia o Kaido não apenas pelo Kaido ter salvo a sua vida, mas por acreditar que o Kaido pudesse ser o Joy Boy. Então, no momento em que ele tenha conhecimento que Joy Boy se trata na verdade do Luffy, ele poderia vir a ser um ótimo aliado representando a raça dos Ludarianos na guerra final de One Piece. Afinal, naquele quadro, naquele gigante mural de Elbaf, não vemos a raça dos Lunarianos ao lado de Joy Boy, então pode ser que a história também venha a se repetir. Mas enfim, o objetivo aqui não é discutir individualmente cada possível aliado do Luffy, mas sim relembrar que vários dos antigos membros dos Piratas das Feras pode vir a se tornar um seguidor fiel da Yamato e possível aliado indireto do Luffy também. E claro, assim como Yamato é filha do Kaido e uma aliada do Luffy, do outro lado do Novo Mundo também temos Charlotte Katakuri como filho da Big Mom e outro provável aliado do Luffy nessa guerra final, né? No caso, os dois ali fazendo e traçando um paralelo. Agora só falta aparecer o filho do Shanks, do Bug e do Barba Negra, tô zoando. Inclusive, filho do Barba Branca, é verdade. Pode ser que ele se torne um aliado mesmo. Mas agora sim, começamos o capítulo vendo Jaguar de Sol completamente derrotado e rendido pelo Cavaleiro Sagrado Sommers. Quem poderia imaginar, não é verdade? Acho que eu nem preciso descer mais nenhum comentário. Nesse momento, vemos Sal num rápido flashback avisando para que a Robin e o Chopper se escondessem no seu cabelo, porque aqueles inimigos à sua frente são imortais e não poderiam ser derrotados, afinal, eles são Cavaleiros Sagrados. Ou seja, assim como Brook afirmou conhecer os Cavaleiros Sagrados, Jaguar de Sol também afirmou conhecer e já ter visto essas figuras anteriormente. O que me leva à seguinte questão. Quando vimos o irmão do Shanks conversando com os Gorosei, eu argumentei que não fazia sentido um agente de elite do governo aparecer com uma capa e capuz como se tivesse ido conversar em segredo com os Gorosei. Em resposta, algumas pessoas argumentaram que os Cavaleiros Sagrados seriam como agentes secretos que trabalham nas sombras a serviço do governo. Porém, cada vez mais esse argumento cai por terra. Primeiro, o Garlin apareceu perambulando pela Terra Sagrada e matando o Tenryubito com a cara mais lavada do mundo. Os Cavaleiros Sagrados apareceram em God Valley com o rosto à mostra sem problema nenhum e agora tanto o Brook quanto o Sol demonstraram conhecer essas figuras.
Então, os Cavaleiros Sagrados não são agentes secretos coisa nenhuma, e por isso eu ainda vejo que não faz sentido o Shamrock aparecer todo coberto e escondido para conversar com os Gorosei em segredo. Então eu ainda acredito que inicialmente aquele era para ser o Shanks, mas inclusive ainda não descarta a possibilidade, né? Mas pelo Oda ter esquecido o detalhe da pontinha da cicatriz, muita gente começou a viralizar essa teoria do irmão gêmeo maligno do Shanks, e no fim o Oda pensou, quer saber? Gostei, vou canonizar essa porra, e aqui estamos lidando com um ciclone causado pelo bater de asa de uma borboleta. Em seguida, vemos que o Chapéu de Palha, Brook, Nami, Usopp e Jinbe foram capturados pelos Cavaleiros Sagrados, mostrando a incompetência sem tamanho desse povo. Eu ainda tô pensando em fazer um vídeo falando sobre isso, mas convenhamos que é bem normal uma parte do bando ser derrotada ou presa no início de cada arco, né? Quem lembra da Ilha dos Tritões, quando o Zoro foi preso com o Brook e o Usopp para morrerem afogados, né, dentro do palácio, ou o próprio Luffy sendo preso incontáveis vezes e das mais variadas formas possíveis, né? Então eu não vejo isso como um grande problema, principalmente porque a Gonko realmente se mostrou um desafio que ninguém sabia como lidar inicialmente, já que ela tem uma habilidade, né, tem habilidades muito únicas. Mas por outro lado, seria bom sim se a gente tivesse visto o bando conseguir resistir por mais tempo à prisão, né, usado mais técnicas antes de serem finalmente capturados. Na verdade, eu acho que o problema é maior do que isso, e talvez eu faça um vídeo sobre isso nos próximos dias. Mas enquanto o bando é preso, vemos a Gonko finalmente revelar ser fã das músicas do Brook. Ela pisa na cara dele no melhor ângulo que o Oda poderia ter desenhado e manda o Brook ser um escravo musical dela. E contrariando todas as nossas expectativas, Brook, mais uma vez, não menciona nada sobre a calcinha da Gonko, praticamente esfregando ali, ó, na cara dele, e ainda recusa a oferta, dizendo que já firmou a sua lealdade com seu capitão Monkey D. Luffy. Meu amigo, se fosse comigo eu ia falar, eu viro seu escravo musical agora, ia passar o dia inteiro cantando, ah, eu vou gostar, tô cantando a versão censurada da música, né? Quem conhece, conhece. Enfim, óbvio que foi bonito ver a lealdade do Brook mesmo diante de uma tentação do demônio, literalmente falando, que é a Gonko. Inclusive, por um momento eu cheguei a pensar que o Brook estava próximo a dizer que o Luffy é o homem que será o rei dos piratas, assim como cada Mugiwara vem recebendo uma cena como essa na obra, né? Seja o Zoro, o Sanji, a Nami, eu não lembro agora quem é que tá faltando. Mas eu acho que ele poderia ter pelo menos considerado o peso da escolha que ele precisou fazer. Olha, com uma calcinha como essa na minha frente, eu admito que o meu osso ficou ainda mais duro do que ele já é, mas eu vou precisar recusar a oferta. Porra, uma frase como essa não ia ficar bem? Mas agora, já que 4 membros do bando foram capturados, eu acho que seria muito válido e muito interessante se eles fossem colocados para dormir pela habilidade do Kirin Han e eles tivessem os seus maiores pesadelos materializados na realidade. Isso eu acho que seria muito interessante, principalmente para que os Mugiwaras possam evoluir e ao enfrentarem, né, os seus maiores medos. Principalmente o Usopp, que tá deixando a desejar já tem um bom tempo e é o membro mais medroso do bando. Então eu quero saber, me conta aí nos comentários o que vocês acham que seria o maior pesadelo do Usopp, do Brook, da Nami e do Jinbe. Bom, enquanto eles estão presos, o Cavaleiro Sagrado Sommers decide fazer uma transmissão para todo o país de Elbaf. Sommers decide usar as crianças sequestradas para fazer com que todo o país dos gigantes se renda e jure lealdade ao governo mundial. Apesar do objetivo do governo ser sequestrar as crianças gigantes, o objetivo acima disso é anexar o país de Elbaf. Por isso, os Cavaleiros Sagrados estão dispostos a sacrificar aquelas crianças, ainda mais essas crianças da nova geração que nunca foram educadas na base da guerra para serem verdadeiras guerreiras. Então Sommers transmite a mensagem para todo o país, mas está nas mãos de Jaru, o gigante mais antigo ainda vivo de Elbaf, tomar a decisão final. E durante a transmissão, vemos o Sommers listando os nomes das 10 crianças que foram sequestradas com a intenção de causar um ar de urgência, né, ainda maior para os familiares daquelas crianças, e a gente realmente vê a reação de vários dos gigantes dizendo: ah, aquela é minha neta, aquela é minha tataraneta e etc. Então realmente funciona. E conforme os nomes vão sendo listados, a gente pode ver o rosto de cada uma dessas crianças, e eu queria destacar algumas delas aqui com vocês.
Uma das crianças se chama Skardi e podemos ver como ela tem um par de chifres na cabeça, mostrando que ela é um dos raros casos de gigantes que possuem o sangue dos gigantes ancestrais, no caso, a raça do Ors. Na página seguinte, também vemos uma outra criança chamada Johanna, que também tinha um par de chifres, mas esses possuem uma coloração escura. Mas isso não é problema, a própria Yamato tinha chifres branco e vermelho, e se repararmos bem, a Black Maria também parece ter herdado o sangue dos gigantes ancestrais. Além dela ter o par de chifres, ela própria também era uma gigante. Agora, claro, que no caso do bando do Kaido, a maioria usava apenas um arco, um arco com um par de chifres para representar que eles faziam parte dos piratas das feras, mas existem alguns casos em que o par de chifres era realmente verdadeiro. No fim, todos esses devem ter herdado o sangue da raça do Ors, com algumas pequenas mudanças de coloração, formato ou tamanho variando entre cada caso. Já outra criança que eu queria destacar se chama Karin. Essa tem um nariz comprido, parecido com os Tontatas. Então será que temos aqui uma união entre uma raça de anões com gigantes? Seria algo interessante, né? Inclusive, existe até teoria sobre o Usopp possuir o sangue dos Tontatas por causa do mesmo nariz comprido. Na verdade, que o Usopp teria o sangue dos Tontatas e dos gigantes, resultando num anão gigante ou num gigante anão, mas essa teoria fica para outra oportunidade. O ponto principal aqui é a gente observar a mistura de raças, a miscigenação através dessa nova geração de gigantes que torna o universo de One Piece ainda mais rico. Ainda durante a transmissão, também vemos que as crianças que estavam dormindo finalmente acordaram e continuam caminhando graças à habilidade da Gunko, mas o detalhe mais importante é que, por mais que elas tenham acordado, os pesadelos criados através dos seus sonhos continuam existindo. Pelo visto, existe um limite de tempo para a vítima permanecer dormindo, mas uma vez que elas acordam, os pesadelos continuam existindo. Então não basta apenas acordar a vítima para que o efeito da fruta desapareça, mas ao mesmo tempo, uma vez que ela esteja acordada, fica mais fácil dela fazer alguma coisa para combater o seu próprio pesadelo. Outro ponto é que, também durante a transmissão, podemos ver diversas vilas que ainda não conhecíamos do país de Elbaf, o que é bom pra gente saber que existe mais de Elbaf do que a gente viu até agora. Como eu comentei com vocês no vídeo passado, apesar de Elbaf ser um reino muito grande, colossalmente enorme, ele parece ter apenas uns 30 gigantes vivendo na ilha. A gente viu muito pouco de Elbaf até agora, então ver essas pequenas vilas sendo mostradas nesse capítulo ajuda a melhorar um pouco essa impressão. Não é muita coisa, mas pelo menos é alguma coisa. E o último ponto sobre tudo que se passa enquanto rola a transmissão é a batalha entre os pesadelos e os gigantes. A gente já tinha visto que um dos pesadelos criados pelos Sommers era baseado na mãe de uma das crianças e que ela era muito parecida com a Big Mom. E agora vemos não apenas uma mulher, mas duas mulheres extremamente parecidas com a Big Mom, cada uma da sua maneira. E o detalhe mais engraçado é que alguns dos gigantes começam a dizer: mas peraí, aquela ali é a minha esposa! E eles começam a se desculpar com as esposas por não ter limpado tal coisa ou feito qualquer coisa errada dentro de casa, enfim, uma zona. Foi engraçado e mais uma vez temos o Oda acenando hard, preparando a gente para o retorno oficial da Big Mom e não apenas, através de pesadelos parecidos com ela. E sim, mais uma vez eu dei um jeito de falar sobre o Usopp gigante e o retorno da Big Mom aqui nesse vídeo. Eu avisei que eu ia fazer isso, eu tô cumprindo a minha palavra, eu sou um homem de palavra. Mas ao mesmo tempo que foi engraçado, vemos os pesadelos derrubando o navio dos gigantes, caindo e eles passando um pouco de vergonha mais uma vez. No fim, quem toma a frente contra os Cavaleiros Sagrados é Scopper Gaban e Nico Robin, uma dupla de pessoas bem diferentes, mas ao mesmo tempo com algumas semelhanças muito fortes. Scopper Gaban sendo alguém que conheceu a verdadeira história em Laugh Tale e alguém que preza pela cultura e o povo de Elbaf. E do outro lado, Nico Robin sendo alguém que deseja conhecer a verdadeira história do mundo, tendo um passado intimamente ligado a alguém da raça dos gigantes e sendo alguém que também deseja preservar a cultura de Elbaf, a cultura de Ohara que reside atualmente em Elbaf e também a cultura do mundo. Dupla muito interessante, mas eu preciso dizer que é uma pena que a raça dos gigantes não se imponha num momento como esse.
a gente tem os Cavaleiros Sagrados dando um ultimato para toda a nação de Elbaf, e o que a gente vê são os gigantes tombando o navio, pedindo socorro, apanhando e sendo completamente jogados de escanteio. Cara, simplesmente patético. Depois de um ultimato como esse, era pra ter um monte de gigante com ódio gritando assim, ó: levar as crianças ao caralho, porra! Agora é guerra! Mas não, como eu venho dizendo, são um bando de pobre coitado, cara. A nova geração e a velha geração também. Ah, mas o antigo rei pacificou Elbaf, eles não são mais guerreiros. Mas isso aconteceu nos últimos 20 anos. Os gigantes vivem centenas de anos, então era para a velha geração ainda mostrar para o que veio. Mas não, foram jogados de escanteio e sendo salvos por 2 humanos comuns. Agora vocês me respondem, sou eu que odeio a raça dos gigantes ou é o próprio Oda? De qualquer forma, agora que temos a Nico Robin entrando em ação, eu preciso fazer alguns comentários sobre isso. Primeiro ponto é que essa não será uma batalha tão favorável assim para a Robin, já que o Sommers possui a fruta dos espinhos, então toda vez que a Robin tocar nos espinhos com um de seus braços extras, toda a dor é transferida para o seu corpo original. Segundo ponto, eu quero muito ver a forma demoníaca da Robin sendo invocada amanhã em Elbaf. Como esse é o arco da Terra dos Gigantes, é certo que o Oda vai explorar isso das mais variadas formas possíveis por combinar com a temática desse arco. E como a forma demoníaca da Robin é uma forma gigante, faz total sentido que ela use essa técnica novamente nesse arco. E faz ainda mais sentido quando lembramos que a Robin está prestes a enfrentar guerreiros com habilidades demoníacas, sendo que a própria Robin tem uma habilidade em que ela cria uma versão demoníaca dela própria, com essa coloração avermelhada, asas de demônio e tudo mais. Então essa é uma forma que combina demais com esse arco e com essa luta em específico. É até curioso parar pra pensar como essa forma da Robin poderia muito bem ser um spoiler da aparência de Imo, que também possui uma cauda de demônio, né, e poderes demoníacos como um todo. Ao mesmo tempo que essa aparência da Robin também lembra demais a raça dos gigantes ancestrais, a raça do Ors, que era conhecida também como a raça dos Onis, que se traduz como demônios. Pode ver como a Robin tem essa coloração avermelhada, os chifres e o tamanho de gigante muito parecido com o Ors. Então essa é uma transformação, um poder muito fascinante que conversa muito com os outros elementos do mundo de One Piece, que eu tenho muito interesse, e olha que eu nem tô falando do fato dela estar pelada nessa forma. Mas enfim, tomara que não seja só uma lutinha meia boca qualquer e que a Robin realmente tenha um destaque relevante capítulo que vem. Afinal, se antes ela era apenas uma criança indefesa que só pôde ver Ohara ser completamente destruída, hoje ela é o demônio que voltou dos mortos para se vingar e defender o que restou do incidente de Ohara. Oda, por favor, faça o seu melhor. Ficou até o final e gostou do vídeo? Então deixa o seu feedback porque o seu comentário é muito importante. Lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal. E agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal e eu sei que você perdeu. Então clica nos que vão aparecer agora na tela pra você aqui, beleza? Desse lado e desse lado aqui também. Até a próxima, tchau!